Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 95ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade do Tribunal Regional híbrida, Eleitoral do Amapá. E submeto a apreciação à ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Tem olhos amendoados, castanhos Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Toga preta. Em julgamento, número 1 da pauta, recurso criminal eleitoral, número 0669 de 2022, origem Macapá, relator juiz Anselmo Gonçalves, revisor juiz Normando Souza. O recorrente é Ministério Público Eleitoral e o recorrido Adilson Ramos Castro. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, juiz Atina Souza e juiz Rivaldo Valente. Vossa Excelência está com a palavra. Sessão Judiciária Ordinária. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, juiz Anselmo Gonçalves, ele é branco, careca, criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que revogou decisão anterior e rejeitou denúncia oferecida pelo órgão ministerial em face de Adilson Ramos Castro. A denúncia imputava, em tese, a prática do delito previsto no artigo 350-A do Código Eleitoral. O recorrente Ministério Público Eleitoral sustenta, em síntese, que o juiz, após o recebimento da denúncia e a citação do réu, não poderia reconsiderar o recebimento e rejeitá-la posteriormente, alegando que o recebimento da denúncia é ato irretratável, uma vez que ocorre a preclusão. O recorrido, em contrarrazões, alega que a justa causa para a ação penal é matéria de ordem pública e, se constatada a sua ausência no decorrer do processo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, com o trancamento da ação penal. Argumenta ainda que a denúncia reconhece a inexistência de vedação legal para a contratação de parentes, não havendo, portanto, tipicidade na conduta narrada. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que é cabível a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, conforme previsto no ordenamento jurídico pátrio. É o relatório. Senhora Procuradora. Foco na paz central da mesa. Excelências, boa tarde. O Ministério Público Eleitoral, com assento nessa corte, oficia a palavra Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Como tal, reitero os termos do parecer pela negativa de provimento ao recurso. Vossa Excelência pode prosseguir. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Anselmo alguma Gonçalves. objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Cuida-se de recurso criminal eleitoral. Na origem, o magistrado recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Adilson Ramos Castro. Posteriormente, reconsiderou essa decisão, sob o argumento de que, abro aspas, a conduta realizada pelo candidato foi a contratação de parentes como cabos eleitorais em sua campanha de 2020, e tal fato, por si só, não se amolda ao tipo penal indicado. Fecho aspas. Diante disso, a parte recorrente afirmou que não é possível a prolação de decisão que reconsidere o recebimento da denúncia. Por outro lado, a parte recorrida sustentou que, sendo matéria de ordem pública, é plenamente possível a adoção do procedimento observado na sentença recorrida. A questão em debate consiste em verificar se o magistrado poderia reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia após a citação do réu, e se a contratação de parentes como cabos eleitorais configura o delito previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral. Nesse ponto, conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reconsideração do recebimento da denúncia, caso o juiz reconheça a ausência de justa causa para a ação penal, não havendo preclusão para o juiz que reconsidera o recebimento da denúncia. Aqui cito um precedente do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é possível a reconsideração, estando correta a decisão recorrida nesse ponto. Ademais, a razão que fundamentou a reconsideração também está correta. No presente caso, busca-se apurar a prática do crime previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral, que dispõe: a
apropriar-se ao candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem, de fato, exerça essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Conforme a doutrina especializada, o verbo nuclear da conduta é apropriar-se, o que implica necessariamente o ato de se investir na posse de bem alheio com ânimo definitivo, o que não ocorreu no presente caso, em que foi narrada apenas a contratação de parentes pela parte recorrida. Ocorre que o tipo penal previsto no referido artigo exige a apropriação de bens ou valores destinados ao financiamento eleitoral. A contratação de parentes como cabos eleitorais, por si só, não configura a tipicidade penal exigida pelo artigo. Note que a própria denúncia reconheceu a inexistência de vedação legal para tal contratação. Igualmente, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que, ainda que questionável e reprovável do ponto de vista dos princípios da moralidade e impessoalidade, a contratação de parentes, nos moldes expostos no presente caso, não configura conduta criminosa tipificada no artigo 354-A do Código Eleitoral. Portanto, não há falar em qualquer reparo na decisão impugnada. Ante expulso, nega o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Como vota o juiz Carlos Torque? Acompanhe o relator, senhor presidente. Tina Souza? Com o relator. Rivaldo Valente? Acompanhe o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu de recurso e no mérito negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Acho que faltou o nosso colega votar. Eu estou Doutor Normandes. Mas eu concordo, excelência, com... É porque não constava aqui originariamente o nome dele. Mas eu estou concordando. Se... Ele completa, né? Todos... Juiz Normandes Souza? Isso. Nada a acrescentar, está com razão o relator. Então agora vou ler a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimentos termo voto proferido pelo juiz relator. Em julgamento número 2 da pauta, prestação de contas eleitorais número 601-237 de 22, a origem Macapá, o relator juiz Normandes Souza, interessada Maraína Kellen Martins. Maraína. Aqui está... É Marina, é? Maraína. Permanece foco Maraína aqui. Isso. no desembargador Carmo Isso. Antônio. Na barra de rolagem inferior, Kellen segunda Martins pauta de Souza. julgamento. Prestação de contas O eleitorais. advogado Número do processo Ercílio de Azevedo Aquino pediu para fazer sustentação oral 0601237-51.2022. Origem e Macapá, barra P, relator, juiz Normandes atuarão como Souza. vogais juiz Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves e a juíza Tina Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Certo. Trata-se de prestação de contas eleitorais da candidata Maraína Kellen Martins Souto. Foco no juiz concorreu ao Normandes cargo de Souza. deputada Ele é negro de federal pele clara, nas tem cabelos eleições de castanhos 2022. escuros, presos para trás, os óculos de armação Caso escura, retornou traje ao toga preta. TRE, após a decisão lá do TSE, que reformou parcialmente o nosso acordo, determinando reanálise das despesas com recursos públicos, especialmente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em função do princípio da economicidade. O ministro Floriano de Azevedo Marques reconheceu que houve divergência na decisão do TRE-AP, que havia aprovado as contas da candidata sem a devida consideração ao princípio constitucional da economicidade. O TRE reconheceu a alta quantia gasta, mas não viu irregularidades em função de não haver uma lei expressa que as proibisse. No entanto, o TSE decidiu que é responsabilidade da Justiça Eleitoral realizar o controle sobre a economicidade e demais princípios ao julgar a aplicação de recursos públicos, como é o fundo partidário e o FSFC. O Ministério Público Eleitoral apontou 2 aspectos principais que, ao seu sentir, configuram irregularidade nas despesas da candidata. No item 1, despesas com publicidade. A prestação de contas registrou despesas com materiais gráficos no valor de R$ 336.300,
No entanto, o Ministério Público destacou que não houve registros de despesas com militância de rua, como contratação de pessoal para distribuição dos materiais, o que seria obrigatório segundo a jurisprudência do TSE. O item 2, locação de veículos. A candidata gastou R$ 93.682,50 na locação de 4 veículos, porém não foram registrados gastos com motoristas ou combustível. Além disso, não houve justificativa adequada para a necessidade desses veículos durante a campanha. Diante disso, entende que houve ofensa ao princípio da economicidade, pois o gasto total de R$ 432.982,50, representando 67,26% das receitas da campanha, foi excessivo pelos valores dispendidos com publicidade e locação de veículos não justificados adequadamente, nem amparados por elementos concretos. Diante dessas irregularidades, o Ministério Público Eleitoral solicitou a desaprovação das contas da candidata devido à natureza antieconômica das despesas, requerendo o reconhecimento de que os gastos não observam o princípio da economicidade, com a devolução ao Tesouro do valor de R$ 432.982,50. É o relatório, Excelência. Foco na parte central da mesa. Com a palavra, ilustre advogado, pelo prazo regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio TRE, excelentíssimo senhor desembargador Em Carmo ambiente Antônio, virtual, o advogado excelentíssimo Ercílio Aquino. Ele é desembargador branco, de Carlos cabelos Torque, parcialmente que compõe, vice-presidente, grisalhos, que compõe curtos, cortiços esse egrégio laterais. tribunal, Usa óculos de armação escura e eminente traje juiz, terno relator, preto sobre camisa branca e Normande gravata Souza, preta. a quem eu Ao fundo, parede branca. cumprimento os demais integrantes dessa colenda corte. Eminente procuradora regional eleitoral, meus cumprimentos, advogados presentes, servidores. Excelência, como bem relatado pelo eminente juiz relator, Normande Souza, o cerne da questão do presente recurso do Ministério Público é o de não aceitar a comprovação apresentada, mediante notas fiscais e relatórios dos serviços prestados, em razão da falta de, no seu sentir, de detalhamento da despesa, bem como entende a exorbitância de valores gastos com os serviços, sobretudo contábeis advocatícios e também de materiais de campanha. No respeitável acordo reformado desse egrégio tribunal pelo TSE, cujo relator foi o eminente juiz Paulo Madeira, restou consignado no seu voto condutor que fora acompanhado por unanimidade por esse egrégio tribunal. E aqui eu peço venha a Vossa Excelência para destacar um pequeno trecho que reputa super importante. Abro aspas, o Ministério Público entende de forma diversa, pois não aceita a comprovação apresentada em razão da falta de detalhamento da despesa, bem como entende a exorbitância dos valores. A possível ofensa ao princípio da economicidade há muito vem sendo afastada por essa Corte e ele cita o acórdão 6.034 de 2018, de relator do juiz Juscelio Neto, que compôs esse egrégio tribunal. E já assentou-se descabida a discussão em sede de prestação de contas, tendo em vista que o suposto gasto excessivo deve ser objeto de persecução em meio processual adequado, como nas ações de abuso de poder econômico. Dessa forma, mesmo que os valores gastos pela candidata sejam, em análise comparativa, significativamente altos, não se pode taxá-los de abusivos, ilegais ou irregulares, uma vez que não afrontam qualquer lei expressa. E, seguindo só mais um trechinho, ele peço venha ao ilustre representante do Ministério Público para discordar também no tocante ao que classifica como descrição não pormenorizada do serviço e sua campanha. Isso porque o próprio parecer descreve o detalhamento das despesas. O Ministério Público, por sua vez, senhor presidente e senhores magistrados, ele descreve todas as despesas detalhadas com as notas fiscais e os respectivos serviços prestados
e os documentos idôneos que acompanham a prestação de conta. Isso consta no próprio recurso, obviamente retirado da prestação, do rol da prestação de contas da candidata. E conclui a Sua Excelência o relator, juiz Paulo Madeira, no seu substancioso voto. Abro aspas. As despesas foram devidamente especificadas, ainda que a nota fiscal apresentada descreva de forma meio que genérica. O contrato trouxe o detalhamento necessário para se identificar onde foi aplicado o recurso. Temos, então, a descrição necessária para a comprovação de despesa, assim como exigido na legislação afim. Tais motivo, a meu sentir, continua o eminente voto do relator Paulo Madeira, são suficientes para determinar a regularidade das contas quanto à sua movimentação financeira. E fecho aspas aqui. Portanto, senhor presidente, eminentes magistrados, teve, inclusive, embargos do Ministério Público, e Sua Excelência sintetizou da seguinte forma, destacando a resolução TSE 23607 de 2019, que o próprio representante ministerial citou, a saber, o parágrafo 3º do artigo 60. Né? E, como se vê, a comprovação é alternativa, sendo dispensada se não houver dúvida quanto à prestação dos serviços. E isso restou comprovado pelas notas fiscais apresentadas, não havendo, pois, necessidade de novas diligências à candidata. Importante aqui, senhor presidente, eminentes magistrados, o alerta aqui citado no voto condutor então, juiz Juscelio Neto, que compôs esse egrégio tribunal, e o direito sancionador deve obrigatoriamente observar o princípio da legalidade expressa. E assim, pois, ausente a legislação como soe ocorrer no caso presente, não poderá o intérprete invocar um princípio com vista a imprimir limitação sem que esta esteja positivada. Né? Então, esse aí é o alerta do acórdão citado pelo eminente relator Paulo Madeira, que citou um dos acórdãos de Sua Excelência também, que compunha esse tribunal, do juiz Juscelio Neto. Portanto, finalizando aqui, Excelência, o Colém do TSE já decidiu, e aqui eu cito o agravo no RESP número 773, dígito 55 de Sergipe, relator ministro Henrique Neves da Silva, Diário da Justiça de 28/4/2016, e também o RESP 74587, relatoria da ministra Rosa Weber, Diário da Justiça de 23/9/2016. Abro aspas, ausência de registro de despesa com a contratação de serviços advocatícios para apresentação das contas de campanha não constitui irregularidade, tendo em vista que os honorários relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com o processo jurisdicional contencioso não podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha, nem são sujeitos à contabilização ou à limitação que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Nesse sentido, senhor presidente, eminentes magistrados, conclui aqui a defesa que não há nem exorbitância e nem falta de detalhamento e documento idôneo que ampare essas despesas. Portanto, a defesa de Maraína pugna para que esse tribunal seja desprovido o recurso do Ministério Público. São os termos, senhor presidente. Senhora procuradora. Reitero os termos do parecer, Excelência. O ilustre relator pode prosseguir. Pois não, Excelência. Foca no juiz Normando de Em Souza. tese, a argumentação apresentada aí em sustentação oral, eu estou decidindo de um modo um pouco diferente, como eu vou mostrar aqui. Cumpre destacar, conforme narrado no relatório, que a matéria está sendo reexaminada nesta sentada em razão da decisão do TSE, na decisão que é do ministro Floriano Marques, que entendeu, aspas, mantidas as conclusões do acordo regional acerca das comprovações das despesas,
a Corte de Origem proceda à nova análise da regularidade dos gastos com recursos públicos à luz dos princípios inscritos no artigo 37 da Constituição da República, notadamente o da economicidade. Ou seja, não é que não haja lei, como a gente falou, né? A gente concluiu, há a Constituição e os princípios que estão nela incuspidos, e a gente vai, né, falar disso. Nesse passo, então, é necessário fazer observações sobre o princípio da economicidade, que é o tema central da divergência que foi marcada pelo Ministério Público Eleitoral em sua manifestação. Nas campanhas eleitorais, a aplicação do princípio da economicidade visa garantir que os recursos utilizados pelos candidatos e partidos políticos sejam aplicados de forma responsável, evitando abusos que possam configurar mau uso, né, desperdício do dinheiro público. As prestações de contas eleitorais, portanto, desempenham um papel crucial no controle e fiscalização do uso desses recursos, verificando que não apenas a legalidade dos gastos, mas também a sua eficiência, né, sua proporcionalidade. De acordo com a doutrina de Marçal Justem Filho, a prestação de contas eleitorais deve ser pautada pelo respeito à economicidade, de modo que os gastos eleitorais sejam realizados com prudência e comedimento, evitando o emprego desnecessário de recursos financeiros. O autor destaca que, além de atender às exigências legais, a prestação de contas deve refletir o uso racional e eficiente dos recursos de campanha. Feitas essas considerações, passamos a analisar as alegações do MPE acerca dos pontos em que se refere à suposta exorbitância dos gastos. No item 1, gastos com publicidade, sem devida comprovação de militância para a distribuição do material. Nesse ponto, o MPE diz que o prestador de contas registrou despesa com publicidade no valor total de R$ 336.300. A despesa representa 67,26% das receitas colocadas à disposição da candidata. Contudo, a quantia adquirida não corresponde com a capacidade de distribuição do material, tendo em vista que não houve o registro na prestação de contas de pessoas que trabalharam na distribuição deste material. Despesa com pessoal, serviço de militância e mobilização de rua. Nesse raciocínio, chegou à conclusão que o gasto se mostra antieconômico por não haver uma comprovação efetiva do vínculo necessário entre produto e distribuição, tendo em vista que não foi apresentada a essas pessoas, né, esse material de campanha como uma despesa. Em detido incursão à prestação de contas, eu vejo que assiste razão, em parte, ao Ministério Público. Não se vislumbra entre os documentos apresentados qualquer comprovação relativa à contratação de cabos eleitorais ou assemelhados para trabalhar na parte de militância durante a campanha. Vejo que tal fato por si somente já seria de causar estranheza uma campanha tão volumosa de recursos, né, R$500 mil, visto que é imperativo a qualquer corrida eleitoral a utilização de pessoas para as diversas etapas da propaganda, mormente naquela que se faz corpo a corpo, que é o caso onde se distribui santinhos, praguinhas e bandeiradas. Sustenta a afirmação acima os gastos indicados pela candidata na campanha. São 300 mil santinhos a R$18 mil, 105 mil unidades de praguinhas a R$ 20.300, 2.200, aqui está errado aqui, vírgula 00, não, é 2.200, né, unidades a R$ 47 mil, 3.400 adesivos, R$ 47 mil, entre outros materiais que supostamente foram utilizados em campanha. O total aqui, então, 330 e poucos mil reais, 336. É inconcebível que tal material tenha sido distribuído tão somente no comitê eleitoral, em razão do volume de propaganda que, em tese, foi produzido. Desta forma, seria essencial para que a despesa fosse justificada haver a devida comprovação de quem a espalhou ou utilizou disso
a candidata não cuidou, deixando evidente que o gasto realmente não tem comprovação de ter sido utilizado na campanha. Não se pode descuidar que a campanha eleitoral para o cargo pretendido, deputada federal, envolve valores vultosos. Todavia, o percentual de 67,26% com publicidade em relação aos gastos totais da campanha não encontra parâmetros se comparado a outros candidatos, com gastos globais finais semelhantes ao da candidata. Para sustentar tal afirmação, eu trago à colação aqui gastos de outros 4 que foram candidatos ao mesmo cargo, com montantes parecidos, né? E tem um quadro aí, olha, Bruno Igreja, de 456 mil, os gastos foram 40.800 com publicidade. Vocês podem acompanhar aí, que eu ponho aí também o número do processo de prestação de contas dele. Aloysio de Carvalho, também parecido, 400 mil, gasto com publicidade, na margem abaixo inferior, 55. segundo na pauta de julgamento, Trago prestação de contas Jones, eleitorais, 509.171 número do processo com 0601237-61.2022, origem Macapá barra P, relator, juiz Normande Souza. Publicidade. Permanece o foco A no média relator, do desses juiz Normande 4 Souza. que eu usei, olha, em média, 469 mil, com gastos de 124. E eu reputo relevante essas médias, porque eu vou usar isso como um parâmetro ali na frente para definir valores, né? Pelo exemplo acima, podemos chegar a algumas conclusões. O gasto médio foi de 26%. O gasto médio com publicidade, 26%. O gasto médio com militância, 25%. O gasto médio com militância e propaganda, somados, em torno de 50%. Tais premissas são necessárias para identificar exorbitâncias dos gastos de publicidade da candidata Maraína, sem a devida contraprestação de serviços com o pessoal para a divulgação desta propaganda. No parâmetro exemplificativo, mesmo o candidato que apresentou menores valores com militância, o Charlie Johnny, gastou o equivalente a 5,01 dos seus recursos com o pessoal. No tocante à propaganda, o mesmo candidato apresentou os maiores gastos, com percentual firmado em 34,33% de todo o montante gasto na campanha. Dessa forma, por qualquer dos dois prismas aqui visualizados, a comparação individual com o candidato com gastos semelhantes ou balizando junto à média, as despesas apresentadas pela candidata se mostram excessivas. Como bem pontuado pelo TSE no julgado acima, citado pelo Ministério Público Eleitoral, esse tipo de despesa pode ser feita por meio de lançamento como doação não estimável em dinheiro, pois o trabalho de militância não remunerada não será considerado no cômputo do limite imposto pela legislação para a contratação de pessoal. Tal dispositivo não exime o prestador de contas do dever de declará-lo como doação estimável em dinheiro, na forma exigida pela resolução. Portanto, se mostrava imperativo que a prestadora não descuidasse de demonstrar que houve a correspondente prestação, a correspondente mão de obra para a utilização da propaganda. Não o fazendo, ficou claramente evidenciado o desvirtuamento dos gastos. E, se não foram realmente efetivados, se foram realmente efetivados, foram de forma antieconômica. Se mostra falha gravíssima no contexto global das contas apresentadas. Pelo exposto, considerando que ainda que não tenha sido comprovada a despesa com o pessoal, é mister que se faça um recorte no valor que a candidata deve devolver aos cofres públicos. Se mostra razoável e proporcional a mim, né, haver um parâmetro para a imposição da devolução, motivo pelo qual adoto como indicador a média aqui apresentada. Assim, importa à prestadora fazer o estorno ao erário do valor de R$ 212.190,25, valor que obtive da subtração dos gastos declarados pela candidata, que ela recebeu, né? Ela declarou 336.300, e da média que eu falei logo acima, que era de 124 mil. No item 2, gastos com locação de veículos.
No tocante aos gastos com veículos, o MPE apontou 3 razões para definir a despesa como ofensiva aos princípios constitucionais. No 1, não houve o registro da contratação de motorista. Não houve o registro de despesa com combustível. E 3, não houve a demonstração de necessidade para a campanha da então candidata, uma vez que não houve o registro de despesa de pessoal. Nesse particular, eu não vejo como prosperar a alegação ministerial. Em primeiro lugar, que se observar que o limite dos gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do valor global final da campanha, tendo sido apresentada a prestação de contas final com gastos totais de R$500 mil, e os gastos com as locações foram de menos de 100, 93.682. Isso dá 18%, 18,7%. A candidata se amoldou aos seus gastos ao previsto na resolução de regência. O artigo 35 da resolução, 23.607, parágrafo 11, traça as obrigações impostas para o registro dos gastos com motoristas e combustíveis que, segundo o MPE, deveriam ter sido contratados. Eu vou citar para contextualizar. O parágrafo 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual consta o CNPJ da campanha para abastecimento de veículos em eventos de carreata, até R$10 litros por veículo. 2. Veículos utilizados em serviço de campanha. Os veículos sejam declarados originalmente na prestação de contas. Letra B, que sejam apresentados relatório. Enfim, nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da dispensabilidade do registro de tais despesas. Eu transcrevo até do TSE aqui um voto do ministro Tarcísio Vieira, relator, e o acórdão está aqui de 2018, de junho de 2018, está transcrito aí para os colegas. O trecho em destaque é que a lei das eleições excepcionou os dispêndios com combustível e manutenção de veículos automotores, a remuneração, alimentação e hospedagem de seus condutores, para desconsiderá-los como gastos eleitorais e, por consequência, dispensá-los da prestação de contas. No mesmo sentido, no mesmo passo, recentemente, nossa Corte julgou um caso semelhante sobre o tipo de gasto. Foi assim refutado pelo colega, o juiz Anselmo Gonçalves. Está transcrito aqui. É bem recente, né? Foi dia 10/10. Acho que não é necessário eu ler, está escrito aí para os colegas. O Ministério Público, no terceiro fundamento apresentado, tenta criar um liame entre a despesa anterior, contratação de pessoal para a campanha, e a alocação de veículos. E não existe, pelo menos na legislação aplicável, esse liame. Logo, não se mostra acertada a afirmação de que a utilização de veículos não foi necessária por esse motivo. Não é só porque não tem pessoal contratado que eu não preciso de carro, né? Assim eu entendo. Com essas considerações, entendo que as despesas efetuadas com material publicitário em campanha se mostrou excessivo, ao ponto de não justificar os valores apresentados pela prestadora, dessa forma enquadrando-se como despesa com caráter antieconômico nos termos da Constituição Federal. Mais do que verificar a mera conformidade formal com as normas eleitorais, a análise das contas deve levar em consideração a eficiência e a proporcionalidade dos gastos, em consonância com o objetivo de promover eleições justas e democráticas. Nessa baliza constitucional é que firma minha convicção pelas irregularidades da prestação de contas, por falha grave na despesa alhures mencionada, e eu voto, então, pela desaprovação das contas da candidata Maraína Kellen Martins Souto, ao cargo de deputada federal, nestas eleições de 22, isso nos termos do artigo 74.3 da resolução, combinado com o artigo 37 da Constituição da República. Tendo em vista que a falha apontada na presente decisão se refere a gastos provenientes com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, determino então a devolução do valor de R$ 212.190,25, né, 25 centavos, conforme a conta que eu fiz logo acima, né, aos cofres públicos. É assim como eu voto. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, ilustres advogados, boa tarde a todos.
Senhor presidente, verifica-se, primeiramente, Imagem ampla as do plenário. despesas com publicidade representaram 67,26% do total das receitas Foco no juiz Givaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, cujos na laterais. Os óculos de armação escura, tem barba escalonada grisalha. Contudo, embora a traje toga candidata preta. tenha declarado que tais despesas como destinada à distribuição de material publicitário, não há comprovação suficiente de que esta distribuição tenha ocorrido por meio de militantes ou apoiadores. A ausência de registros de pagamento ou declaração de militância voluntária impossibilita aferir a destinação efetiva dos materiais impressos, colocando em dúvida a utilização dos recursos para fins de campanha. E importa destacar, senhor presidente, que, muito embora o eminente relator tenha feito uma aferição com as despesas efetuadas por outros candidatos, eu vou divergir nesse ponto, uma vez que a despesa de outros candidatos não pode servir de parâmetro, né, para a prestação de contas de candidato, uma vez que a análise de contas deve observar a documentação e comprovação individual, pautando-se nas exigências legais e na lisura da aplicação dos recursos de campanha. Não cabe, portanto, comparar as contas com despesas de terceiros, mas sim analisar a adequação dos documentos apresentados pela candidata, que neste caso não comprova a distribuição dos materiais conforme declarado. Senhor presidente, eu vou divergir, vou acompanhar o relator pela desaprovação, vou dividir apenas do valor. Em relação à alocação de veículos, despesa, eu vou concordar com o relator nesta parte, mas em relação com a despesa de publicidade, eu vou divergir no valor para que seja devolvido o valor que foi declarado, de R$ 336.300. É só nessa parte, senhor presidente, que eu estou divergindo, apenas do valor com a despesa de publicidade. É como voto. Foco no desembargador Juiz Antônio. Carlos Torque. Senhor presidente, boa tarde a todas e todos. Eu vou acompanhar o relator, Foco no mesmo no desembargador valor, Carlos na Torque. Ele é conclusão branco, quanto à de cabelos desaprovação castanhos e também escuros, do valor a curtos, ser curtos. devolvido, Os óculos de porque armação também tenho escura e usado traje toga meus preta. votos a comparação apenas para efeito de devolução. Eu acho que é cabível e razoável. Então, eu acompanho inteiramente o relator. Juiz Foco no desembargador Carmo Antônio. Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, essa situação vai se repetir por muitas e muitas Foco no juiz vezes Anselmo neste tribunal. Gonçalves. É o que está Ele é acontecendo, branco, careca, infelizmente, tem olhos aquilo amendoados que não pequenos, deveria castanhos ter escuros, traje acontecido. toga preta. Financiamento de campanhas políticas está com dinheiro público, né? Se destina a bilhões e bilhões para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e a gente tem que ficar aqui no nosso dia a dia, fazendo análise minuciosa de uma prestação de contas de recursos públicos. Então, parece-me que vai voltar a ser discutida no cenário político nacional essa questão do financiamento de campanhas políticas com dinheiro público. E a gente está diante dessa constatação, é dinheiro público, a gente tem que ficar aqui fazendo contas, né, minudentes a respeito do que efetivamente se gastou ou não se gastou. E aí entra um grande embaraço os parâmetros que nós vamos adotar. Não existe nenhum parâmetro legal, aí a gente tem que ficar. Ou seja, as estratégias de campanha, na verdade, ficam tanto quanto complicadas, porque alguém pode lançar uma estratégia no sentido de focar na parte de publicidade, de imprimir panfletos e tudo mais, outros na parte de pessoal, contratar militantes, né, bandeiradas, ou seja, nós temos até que nos imiscuir nesses problemas ligados à estratégia de campanha. É um negócio totalmente abstrato, infelizmente nós não temos parâmetros legais, nós temos que ficar nessa situação fazendo essas análises minudentes. Não tem um parâmetro, não tem muita coisa para se fazer em relação a isso. De verdade, eu acredito que se a gente não pode aprovar as contas com ressalva, como o TSE tem feito, ele deveria ter julgado.
tá? Porque tem todos os elementos nos autos caso Almadura. Mas como não está voltando, né, para a gente falar sobre economicidade, a gente tem que adotar algum parâmetro, né, alguma coisa, tá, para poder falar, olha, não foi econômica a campanha, nesse ponto ou naquele. Então, senhor presidente, não tem muito o que se fazer, tá? Nós tínhamos a jurisprudência já sedimentada, que não tínhamos de analisar detidamente isso, mas agora está sendo reformado o nosso entendimento pelo TSE, então não tem muita coisa a se fazer. Eu vou acompanhar o eminente relator. Acompanho o eminente relator. Eu queria fazer só uma consideração bem simples, porque, gente, assim, ou a norma teria que ter foco na mesa da lateral direita, com a palavra o juiz Normando de Souza. E, não tendo comprovado cabalmente, a punição é pagar tudo que recebeu. Mas, efetivamente, eu mesmo vi inúmeras, eu não sei contar, não vi, mas essa candidata tinha, sim, panfletagem, tinha bandeiradas na rua, eu vi isso. Então, me parece ilógico a gente dizer, não está correto, está antieconômico, então, como punição, devolve tudo. Não tem essa lei que fala que tem que devolver tudo. Então, nós temos que, por isso o meu parâmetro, que eu não sei se estou certo, mas que eu vi dos outros que fizeram assim, assado, não é usando esse como exemplo, mas como parâmetro balizador. É inegável que deve ter havido gastos, porque eu vi bandeira, todo mundo viu, todos os candidatos fazem, e a gente vê isso aí no dia a dia. Então, por isso eu entendi que não é correto a gente simplesmente devolve tudo. Entendido? É isso. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, juíza Tina Souza, ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, batom rosa claro e traz toga preta. Termo ali entre as razões apresentadas pelo juiz Rivaldo Valente em relação à comparação e essa adoção da média. Eu creio que nós já chegamos a conversar sobre isso, um pouquinho mais na nossa salinha, né, antes de adentrar as sessões, e eu me sinto realmente numa saia justa, né, de não encontrar, né, na legislação um parâmetro para que se estabeleça, né, de que forma mais adequada se deva fazer. Também entendo que a ponderação do juiz Anselmo Gonçalves é pertinente, né, já que em sede de prestação de contas, ficar fazendo todas essas minudências e fazendo contas para achar, né, um paradigma, também é complicado. E essa a argumentação do juiz Rivaldo quanto a, creio que foi ele que falou isso, quanto a como a estratégia, ou foi desculpa, excelência, se foi Vossa Excelência, doutor Anselmo, que falou sobre a estratégia de campanha, onde focar. Então, todavia, inexistindo, e essa corte tem já adotado em outro voto, sendo um deles o que reformou decisão minha, apenas com essas considerações também, de que não me sinto totalmente confortável para dizer que a média e a comparação seja a forma correta. Mas no caso em apreço, eu tenho que o juiz Normando está com a razão que não se pode determinar a devolução total, haja vista que sim, houve sim gastos, e também não se pode dizer que não houve, né, porque evidentemente que esse as estratégias de campanha envolvem exatamente isso, né, a extração de praguinhas, bandeiradas, e, enfim, né, e pagamento de cabos eleitorais. Então, eu acompanho o relator por não ter, sinceramente, ainda um norte melhor do que este. Foco nesse vereador Carmo Antônio. Excelência está acompanhando, então. Sim, disse que acompanha. Decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade.
Desaprovou as contas de Maraína Kellen Martins Souto, referentes às eleições de 2022. Eu vi que o voto do juiz Rivaldo Valente, ele também concorda. Em que houve divergência? Apenas... Só quanto ao valor a devolver, que ele entende que é 100%, né? Vencido em parte, então, o juiz Rivaldo Valente quanto ao valor da devolução, é isso? Só isso. Ok. Então, esse é o resultado do julgamento. O número 3 da pauta, recurso eleitoral no direito de resposta, número 0607-2024, origem Macapá, o relator, juiz, temos os votos proferidos, viu? Recorrente, coligação Trabalhando pelo Povo, a pedido de sustentação oral da advogada Amanda Lima terceira Figueiredo. Pauta de julgamento. Recurso eleitoral no direito de resposta. Número do processo 0600-107-59.24. Origem Macapá Barra P. Relator juiz Rivaldo Valente. O relator, como eu disse, é o juiz Rivaldo Valente. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Normande Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, advogada, advogados, tarde. Trata-se de recurso interposto pela coligação Trabalhando pelo Povo e por Antônio Paulo de Oliveira Furlan, em face da sentença da segunda zona eleitoral, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta ajuizado em face da coligação Macapá da Esperança e do seu candidato ao cargo de prefeito de Macapá, Paulo César Lemos de Oliveira. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que as declarações veiculadas no horário eleitoral gratuito, na modalidade sessões, extrapolariam a crítica política legítima, caracterizando desinformação e ofensa à sua imagem. Assevera que, muito embora não citem o nome do candidato, Paulo Furlan, como decidiu a sentença, no entanto, é claramente possível para o homem médio entender que tais fala tentam imputar as investigações ocorridas no município para o atual candidato à reeleição. Por tais razões, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecendo o direito de resposta pleiteado. Contra razões pelos recorridos, as quais alego sinteticamente que o conteúdo veiculado se insere na esfera de meras críticas político-administrativa, resultante do exercício do direito constitucional da liberdade de manifestação do pensamento, pelo que requer o desprovimento do recurso. Dada a se manifestar, a Procuradoria Regional opinou pelo não conhecimento do apelo em função do encerramento do período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. É o relatório, senhor presidente. Foco na parte central da mesa. Com a palavra a doutora Amanda pelo prazo regimental. Doutora Amanda não está presente? Então, passa a palavra do Ministério Público. Pelo reconhecimento da perda do objeto em virtude do encerramento das eleições, excelências. Doutora Sara Cavalcante. O ilustre relator está novamente com a palavra. Senhor presidente, tendo em vista que o direito de resposta pleitado possui um caráter eminentemente temporário, restrito ao período de campanha, adianto que não há outro caminho senão o de aplicar o entendimento consolidado de que, uma vez encerrado o período eleitoral, o provimento judicial referente ao direito de resposta perde sua eficácia em razão de ser. Nós temos aqui um precedente de relatoria do juiz Normande Souza, nós julgamos no início deste mês. Transcrevo no meu voto, peço dispensa da sua leitura. Diante disso, senhor presidente, em virtude do término e da consequentemente ausência de eficácia prática para a concessão do direito de resposta, em razão da perda do objeto, voto pelo não conhecimento do recurso. É como voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Carlos Torque. Relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Com relator. Juíza Tina Souza. Com relator, presidente. Juiz Normande Souza. Também, excelência, com o relator.
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, não conheceu do recurso pela perda superveniente do objeto nos termos do voto proferido pelo relator. Eu pergunto se há algum processo em julgamento, mas, não havendo, eu agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada esta sessão. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.